Fala pessoal, tranquilo? A gente vai falar hoje de pagamento indireto, de adimplemento de obrigação de maneira indireta. Primeiro que se entende por pagamento indireto é a extinção de obrigação de uma forma diversa daquela que foi acordada previamente entre as partes. Então qualquer forma de adimplemento a essa obrigação de uma maneira diferente daquilo que havia sido combinado, né? Primeiro vamos falar de consignação em pagamento. A consignação de pagamento tem alguns requisitos, ela cabe em determinadas ocasiões, mas ela consiste no pagamento indireto realizado por depósito efetuado por devedor da coisa devida para liberar-se de obrigação assumida em face de credor determinado. Então, existe o pagamento através da colocação do objeto da obrigação num depósito. Esse depósito é judicial ou extrajudicial, né? As hipóteses disso é quando o credor não pode ou se recusa a receber o pagamento ou a quitar a dívida, quando o credor não vai ou não tem condições, nem manda ninguém para receber o objeto da obrigação no lugar, no tempo e na condição combinados previamente. Quando o credor é incapaz de receber, esse incapaz aí a gente fala assim de incapacidade civil, a gente está fazendo alusão à personalidade jurídica e incapaz civilmente de receber, um menor, uma pessoa incapaz de quitar. Quando o credor é desconhecido, credor ausente, ou quando o credor mora num lugar difícil, num lugar complicado para a gente chegar, quando a gente não consegue acessar o local dele, ou quando ele mora num local incerto. Não sei, aquele amigo seu que mora 10 metros para frente da casa do chapéu, é esse mesmo. Esse é o credor que mora em lugar de difícil acesso, e aí cabe depósito, consignação e pagamento. Cabe também depósito se houver a dúvida de quem deve receber. Então, se eu tenho alguma dúvida a quem imputar o meu pagamento, eu faço depósito judicial do objeto para garantir que esse pagamento seja realizado de maneira plena, de pleno direito. E por último, mais comum, eu acredito, quando há litígio sobre o objeto. Então, se o objeto da obrigação é uma casa e sobre essa casa cai uma penhora, a gente cumpre a obrigação cujo objeto é a casa através do depósito dessa casa em juízo, para garantir que esse bem não seja penhorado depois da transmissão desse objeto, né? Então a consignação em pagamento garante pro devedor e pro credor a validade perfeita do negócio jurídico, sem prejuízo para nenhuma das partes, né? Porque vai estar em juízo mesmo e isso resolve de certa maneira as obrigações. Nós temos duas espécies, como eu falei, que é extrajudicial e judicial. A extrajudicial é quando existe o pagamento ao Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal para o banco posteriormente para passar isso para o credor, ou a gente tem também o adimplemento através do depósito judicial, que é quando a gente coloca esse depósito em juízo realmente, né? A gente vai ter os artigos que regulam, mas eu não vou ler os artigos, eu estou dando uma explicação breve sobre isso e passando para a próxima maneira aí de pagamento indireto, que é imputação do pagamento. Conceitualmente, direito do devedor de dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor e de indicar qual deles oferece pagamento. De repente eu tenho uma dívida lá com o João, eu tenho uma dívida com o João de 200, outra dívida de 300, outra dívida de 100, outra dívida de 50, enfim, tem várias dívidas. Na imputação do pagamento eu vou escolher qual dessas dívidas eu vou pagar. Chego pro João e falo: João, tô te pagando esse dinheiro aqui, ó, é de tal dívida, é da dívida de 100 reais. Quita essa dívida para mim, entendeu? Se eu tenho vários desses pagamentos possíveis e eu não me manifesto, aí o credor pode se manifestar. Então, se eu tenho minha grana, tenho lá 500 reais e várias dívidas, o credor pode chegar e falar: ó, quero que você pague tal dívida, né? Se eu não escolher nenhuma. E se eu escolher, por exemplo, quero pagar a dívida de 100 reais. Ó, João, quero pagar a dívida de 100 reais. O João vai virar para mim e falar: ó, essa dívida aí tá atrasada, tem uns juros para você pagar. Mas eu, como credor, prefiro que você pague o valor da obrigação primeiro e depois a gente acerta os juros. O
credor tem esse aval pelo Código Civil, ele pode escolher o pagamento do capital primeiro, depois dos juros, né? Mas se o credor não se manifesta acerca do pagamento do capital ou dos juros, a lei já deixa para a gente a decorrência legal disso, que é o pagamento priorizado dos juros. Primeiro, eu vou ter que pagar os juros para depois pagar o capital, caso o credor não se manifeste sobre sua vontade de receber antes o capital ou antes os juros. Claro que recebendo antes os juros, ele só está colocando de maneira expressa que ele aceita a decorrência legal. Se ele não falasse de qualquer maneira, eu teria que pagar os juros primeiro. Mas o credor falando é muito importante, a anuência do credor com o pagamento de capital ou juros. Temos também os artigos que regulam isso, novamente não vou ler. E vamos falar sobre subrogação. Subrogação, a gente já ouviu falar desse instituto em cessão de crédito, cessão de débito, assunção de dívida, né? Em solidariedade, a gente sempre ouve falar em subrogação. E é o caso de dívida de alguém paga por outrem, que adquire crédito e satisfaz o credor. Ela extingue a dívida na relação com o credor, mas não libera o devedor, né? Que passa a dever para quem pagou. Subrogação é aquele caso natural, aquele caso comunzaço de solidariedade, e eu, como devedor, vou lá e pago a dívida pro Pedro. Paguei a dívida pro Pedro. Todos os devedores solidários devem aquele montante para mim. Então eu me subroguei nos direitos do credor para poder exigir dos outros devedores aquilo que o credor exigia, vez que foi eu o pagante, eu que tenho a dívida e eu agora substituí o credor nessa relação, né? Eu vou cobrar os devedores da mesma maneira que o credor estava cobrando, porque eu paguei a dívida. Nós temos duas espécies, que é a legal e a convencional. Quando a gente fala de legal, de decorrência legal, de espécie legal, é quando a subrogação ocorre por efeito de lei. E nesse caso a gente não pode incluir o terceiro não interessado. Não é caso de incluir terceiro não interessado para pagamento. De repente tem uma dívida, tem um terceiro não interessado, e quando a gente fala de interesse, é interesse jurídico. Ele quer limpar o nome, ele quer satisfazer um juízo pendente, e esse terceiro não interessado não pode pagar quando em decorrência da lei. Quando a gente faz uma subrogação convencional através de acordo, aí sim nós podemos indicar o terceiro não interessado, né? Terceiro não desinteressado. Lembrando que terceiro não interessado é juridicamente, se na espécie legal, que é aquilo que decorre de lei, nós temos um terceiro interessado que deseja remitir, que deseja pagar essa dívida, se exonerar dessa dívida, exonerar o grupo dessa dívida por litígio, por ação judicial, por qualquer motivo jurídico que seja, ele pode sim pagar essa dívida por ter esse interesse, mas é claro que isso precisa ser explícito e precisa ser demonstrado em juízo para poder efetivamente agregar validade ao pagamento. Nós temos dois efeitos da subrogação, que é o satisfativo e translativo. Primeiro efeito satisfativo, porque satisfaz o credor primitivo. Eu, como devedor do grupo devedores, do grupo de solidariedade de devedores, satisfaço o credor primitivo e me torno um credor. E aí, nessa transferência, nessa mudança, nessa substituição de credor, a gente tem um efeito translativo, que é a transferência da dívida e a função do credor, né, os atributos de credor para a pessoa que pagou, para a pessoa que se subrogou aos direitos do credor. Temos os artigos que falam disso. Claro, é muito importante a gente estar sempre com o Código Civil aberto. O meu não está aqui, que está na mochila, mas quando a gente faz esses vídeos é legal vocês já estarem com o código aberto e lendo enquanto eu falo para vocês verem. Artigo 356, 357, 358, 359 e vai acompanhando, né? Vamos falar agora de novação. Novação, ato que cria uma nova obrigação destinada a extinguir precedente, substituindo. Não é subrogação, é novação. Na subrogação, a gente mantém a mesma obrigação, ela não sai dali, eu só mudo a personalidade, eu só mudo a pessoa que está ali. Na novação, a gente cria uma nova dívida. Aquela antiga se desfaz, a gente cria uma nova dívida, por isso que é novação. É uma conversão de uma dívida por outra que extingue a primeira. Então, há
a extinção da primeira dívida. Na subrogação não existe extinção de primeira dívida. Então, novação, extingue a primeira dívida, gera uma nova dívida. Subrogação não extingue, e em todas as outras formas de pagamento indireto não há extinção da obrigação antiga e criação de nova. A novação tem essa peculiaridade de criar uma nova obrigação. Temos requisitos para o acontecimento da novação, e são eles: existência de uma obrigação. Deve haver uma obrigação, a gente não pode novar sem que haja uma obrigação precedente. E nesse caso aí a gente chama de obligatio novanda. É muito bonitinho o que ele coloca pra gente. Outro requisito: criação da nova obrigação, né? Não há que se falar em inovação se a gente não tem a criação da nova obrigação, porque a inovação demanda essa criação de nova obrigação para extinguir a antiga. Nesse caso aí, o nome bonitinho dela é a liquid nove. Se possível, vou tentar colocar embaixo, sei lá, colocar em algum lugar. E por último requisito: vontade de criar nova dívida. A gente não pode inovar sem a vontade. Ela não decorre do além. A gente precisa ter a vontade de criar uma nova dívida para satisfazer a antiga. Caso seja aprovado má fé, o Código Civil vai disciplinar. O nome bonitinho para a vontade de criar uma nova dívida, como a gente pode imaginar, né? Que sempre aparece esse nome em latim pra gente: animus novandi. É lindo demais. Temos algumas características, né, classificações da novação. Temos novação objetiva ou real, ou seja, eu crio uma nova dívida trocando o objeto da obrigação. Existe uma dívida de Vinícius e Pedro, e eu devo para ele R$200. Acho que o Pedro fala: Pedro, vamos trocar o objeto aí da obrigação. Agora vamos extinguir essa aí antiga e eu vou passar a te dever 200 águas, né? Então a gente troca o objeto da obrigação. Quando a gente fala em objetivo e real, a gente também tem que falar de subjetiva e pessoal. Objetiva relativa ao objeto, subjetiva relativa ao sujeito. Então, subjetivo e pessoal, troca do sujeito da obrigação. Lembra do que eu falei? Não é subrogação, porque se extingue a dívida antiga. Na subrogação, a gente mantém a mesma dívida e só troca os sujeitos. Aqui não, a gente extinguiu a dívida antiga e criou uma nova para fazer essa mudança. Na subjetiva ou pessoal, a gente troca o sujeito da obrigação. E nesse caso, a gente pode falar de subjetiva ativa, quando a troca é do credor. A gente pode falar em subjetiva passiva, quando a gente troca o devedor. Vinícius e Pedro, eu devo para o Pedro. Se a gente troca o Pedro, a gente está fazendo uma novação subjetiva ativa. Se troca eu, que sou devedor, a gente está fazendo uma subjetiva passiva. E aí a gente pode falar também de passiva por delegação. Quem está sendo substituindo nessa passiva por delegação está consentindo com quem está entrando na obrigação, né? É um consenso. Já na passiva por expromissão, a gente pega o devedor antigo, arranca ele sem seu consentimento, sem sua anuência, e pouco importa, e coloca o devedor novo para dever para o credor, né? E aí a gente tem objetiva real, que a gente já falou, temos subjetivo e pessoal, que já falamos, e por último nós temos a novação classificada como mista, em que há a troca do devedor ou do credor, né, com o objeto da obrigação. Então a gente troca tudo. Se a gente trocar tudo, trocando elementos subjetivos ou objetivos, a gente está fazendo uma novação mista, né? Temos dois efeitos da novação, que são eles: liberatório. Imagina-se por quê? Libera-se tudo que está na dívida anterior, esquece a dívida anterior, ela fica lá, e a gente cria uma nova. Então a gente libera aquela dívida antiga através da criação de uma nova dívida. E o outro efeito é o obrigatório, porque extinguindo-se a obrigação antiga, se liberou o devedor, se liberou o credor, esquecemos do objeto, mas a criação de uma nova dívida enseja o ônus do devedor de obrigar-se, né, a pagar, e também o credor de obrigar-se a quitar a dívida. Então a gente mantém esse caráter obrigacional da dívida porque ela é criada
com essa peculiaridade de obrigação. Temos os artigos que disciplinam, e é importante vocês lerem. E agora falando de compensação. Compensação é muito simples, muito básico de entender. Forma de pagamento indireto com extinção da obrigação, cujos credores são ao mesmo tempo devedores e credores um do outro, né? Eles são devedores recíprocos. Então eu devo de repente para o João e o João me deve também. Mas olha como que funciona. Eu devo R$500 para o João. O João me deve 300. Então eu vou falar, João, como você me deve 300 e eu te devo 500, esquece essa sua dívida e eu te pago 200. 500 menos 300, 200. A gente compensou a dívida através dos montantes devidos aí. Um abraça o outro e a gente passa a dever somente o restante, né? Temos 3 maneiras de haver compensação: legal, obviamente decorre de lei; convencional, quando as vontades disciplinam a compensação, como esse exemplo que eu dei, chego para o João e falo isso; ou judicial, de repente tem uma decisão de execução para a gente compensar os débitos um do outro através do processo judicial. Então a gente pode sim ter essa compensação através do juízo. Esse é muito básico, muito fácil. Falando sobre confusão, é quando a gente tem extinção de obrigação por aglutinação em uma única pessoa das qualidades de credor e devedor, por ato inter vivos ou causa-mortes. Eu vou dar o exemplo de causa-mortes, porque é o que está mais fácil. De repente for lá com meu pai, falo, pai, vê 500 conto aí para mim, você me empresta? Fala, pô filho, na verdade fala assim, pô filho, empresto, porque ele já está meio caquético. E aí eu pego 500 conto do meu pai, estou devendo R$500 pro meu pai, né? E aí o meu pai é meu credor, eu sou devedor do meu pai. Meu pai morre. Como meu pai morre, essa dívida automaticamente vem para mim. Eu passo a dever para mim mesmo. Então a gente tem uma confusão, porque em mim se confundiu credor e devedor. Eu sou credor e devedor ao mesmo tempo, de mim mesmo. Então a gente não paga ninguém, a extinção da dívida. Como o artigo 381 diz, extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa, eu no caso, se confundam credor e devedor, né? Mas a gente pode falar disso parcialmente ou totalmente, pode ser toda a dívida, pode ser só a parte da dívida, e isso o artigo 382 e os restantes vão disciplinar de maneira muito explícita, muito básica, é muito intuitivo essa parte do direito civil, inclusive muito gostosa de aprender. Remissão, como o nome já indica, é uma forma de pagamento indireto onde há perdão da dívida do devedor e deixa de existir, portanto, a relação obrigacional. Os elementos são a vontade unilateral do credor, ele precisa ter vontade, ter ânimos de perdoar a dívida, e o devedor precisa aceitar a remissão, né? Ela pode ser total, pode ser parcial. A manifestação do credor pode ser tácita, ele pode simplesmente fazer um ato compatível com o perdão, que dá a entender a intenção da remissão, ou pode ser expressa, ele declara a vontade de instrumento público ou particular. Muito bonito falar tudo isso. A lei presume remissão em 2 casos: quando o credor pega o título e dá para o devedor, ou seja, o devedor vai pegar o título da obrigação, ou na entrega de objeto que esteja empenhado. Então, nesse caso aí, há sim a remissão. Quanto às outras formas de pagamento indireto, temos sim cessão de crédito, cessão de débito, assunção de dívida, né, como a gente chama, e isso está disciplinado em outros vídeos aqui no canal. Só dá um scroll aí que vocês acham. Eu vou tentar fazer o próximo vídeo sobre inadimplemento, já que a gente falou de adimplemento, a gente vai falar assim de inadimplemento. E por último, né, se eu conseguir, se der tempo de tudo, vamos falar de responsabilidade civil. E dentro aí do inadimplemento, vamos falar de, por exemplo, mora, de juros legais, de perdas e danos, de arras, cláusula penal. Tem todos esses temas muito elencados dentro do inadimplemento, que também são muito interessantes para quem está estudando essa parte de negócio, de obrigação e direito das obrigações, certo? Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido.